nome da diretoria do IBRAC, do presidente Bruno Drago, aqui presente, do Ricardo Botelho, vice-diretor de concorrência, dos demais coordenadores do Comitê de Concorrência, eu queria dar boas-vindas a todo o grupo de mercados digitais, em especial para o coordenador Ricardo Mota, para a Silvia Fagá e para a Marcela Matiuso, que coordenam esse grupo tão bem há tanto tempo. Esse ano, como a gente mencionou, a gente teve algumas modificações na estrutura do IBRAC, mas a ideia é que o grupo continue forte, agora vinculado, pelo menos na parte de concorrência, ao Comitê de Concorrência, de modo que possamos aí, com os demais grupos de trabalho, ter uma visão harmônica do tema de mercados digitais dentro desse universo antitrust tão rico. Vou passar a palavra para o Ricardo Mota, que vai apresentar o nosso ilustríssimo convidado de hoje, querido amigo de todos, e uma das figuras mais respeitadas do antitrust brasileiro, Carlos Ragazzo, que tanto contribuiu no setor público, como hoje em dia no setor privado, na academia, com suas sempre brilhantes, instigadoras e inovadoras ideias, e vai ser um prazer ouvi-lo aqui nessa plateia tão prestigiada. Ricardo, passo a palavra para você. Obrigado, Ribas. Queria agradecer primeiro a participação de todos aqui na reunião do Comitê de Concorrência, na coordenação de mercados digitais. Agradecer em especial a presença do professor, ex-conselheiro, ex-superintendente-geral Carlos Ragazzo. O nosso convidado dispensa, de certa forma, a apresentação, principalmente para esse público que ficou tão acostumado a ouvi-lo falar, e tem uma admiração muito grande para ele, também como professor. Então, é um prazer enorme. Não é a primeira vez que o nosso convidado aceita prontamente o convite dos comitês do IBRAC, das organizações que o IBRAC faz. Então, é um interlocutor aqui sempre presente e que sempre aceita de forma muito, muito gentil os nossos convites. Então, professor Carlos Ragazzo, é um prazer tê-lo aqui. Eu vou liberar aqui para você iniciar a sua fala. Você fica à vontade para conduzir da melhor forma como você achar. Muito obrigado, prazer tê-lo aqui. Só registrar novamente aqui agora com a gravação em andamento. Temos aqui a presença do professor João Bosco, então muito obrigado também pela participação. Professor Diogo Coutinho, muito obrigado pela participação, é uma honra tê-los aqui. Por favor, voltem sempre que precisarem, que puderem, na verdade, e a ideia é organizar alguma coisa que vocês possam falar aqui para a gente muito em breve. Então, muito obrigado pela participação. Obrigado, Ricardo. Sim, prazer enorme rever todos vocês. Eu ainda não consegui ver vocês presencialmente, já tem bastante tempo, né? Algo que espero que esse ano a gente consiga reverter em breve. Muitos amigos aqui, é bom rever o Ribas, bom rever o Ricardo Botelho, bom rever o Mário, bom rever o Lauro, a Marcela, a Silvia, e são essas pessoas que estão aparecendo na minha tela, então devem ter outras aí também que, se eu não estiver mencionando, é sempre bom estar em contato. Saudar o professor João Bosco, saudar o Diogo, está escondido, acho que o Diogo está com a câmera fechada. Sempre bom a gente ter esse espaço para a academia, né? Eu fico realmente transitando entre todos esses caminhos, e tem sido bem interessante ver o que está acontecendo no mercado digital. O que eu preparei hoje, para a gente poder, talvez, conectar um pouco melhor, é uma foto. Né? Então, assim, eu não estou querendo defender lado A ou lado B, mas muito mais fazer um mapeamento do que eu acho que vai ser interessante nos próximos... O que foi interessante no passado recente, o que está sendo interessante agora e o que provavelmente vai ser interessante nos próximos meses, anos, né? E para tentar trazer isso um pouco, eu tentei quebrar um pouco essa apresentação nesses formatos, né, nesses ciclos que eventualmente vão se entrelaçando, e mostrar para vocês sobre um ponto de vista mais institucional, que é algo que eu me conecto mais, né, por conta até da minha experiência no governo, né, como é que os agentes, de uma forma, têm reagido aos desafios digitais. Então, para estar na moda, primeiro eu vou botar meu microfone de streamer aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é ele. Quem acompanha o YouTube, agora eu virei youtuber também, e eu acho que eu estou atingindo um relativo sucesso, e eu posso dizer isso com alguma tranquilidade, porque esse sucesso ele vem da vergonha alheia que meu filho sente de mim,
né, vendo os vídeos. Então, como ele tem uma vergonha horrorosa de me ver na internet, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de certo. Então, eu preparei uma apresentação para a gente dar uma espiada e a gente já segue. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, acho que teve um passado recente que basicamente foi montado em cima de uma ideia de capacity building, né, das agências de defesa da concorrência e os governos, de uma maneira geral, construindo capacidade para entender o setor digital. E eu acho que as pessoas pensam sobre isso como se fosse algo não tão relevante assim, mas é. E isso acontece de ciclos em ciclos, tá? Isso não é uma coisa tão nova e esquizofrênica, né? À medida que você vai desenvolvendo, o mercado vai se desenvolvendo e você vai chegando para novos perfis de setores, naturalmente você tem aí que construir capacidade, né? Eu me lembro quando eu cheguei no sistema, o que se entendia mais pesado mesmo era a indústria base, né? As pessoas pensavam em siderurgia, as pessoas pensavam em cimento. Depois teve um ciclo maior, onde as pessoas começaram a entender um pouco o impacto de marca, né? Produtos diferenciados, primeiro em produtos e depois em serviços. Então, é normal você ter algum grau de evolução em que você precisa construir capacidade a partir disso. Esse primeiro ciclo, ele gerou, eu adoro esse slide, né? Uma quantidade enorme de estudos, né? Gigantesca, né? As pessoas pararam, os órgãos pararam, falaram, bom, precisamos entender um pouco o que está acontecendo. Isso ficou num ciclo de 2018 até 2020, né? Em alguma medida vocês vão ver aí, o CAD também está dentro desse ciclo, mas vários outros tiveram essa participação, alguns movimentos um pouquinho antes, em 2016, mas o pesado mesmo nesse ciclo 2018 e 2020. E o que é interessante a partir disso é como é que isso foi se desenrolando, né? Na verdade, as pessoas começaram a entender fluxos de discussões. Bom, por que é importante você ter capacidade de processamento? Por que é importante ter dado? Qual é a lógica de você ter sistemas em nuvem? É um vocabulário novo que se apresentou e a gente está muito acostumado a mudanças rápidas agora, mais recentemente. Então, a gente acha que a gente está absolutamente pronto para essa discussão, mas não está. Demora um certo tempo para o governo se adaptar e gerenciar isso. Então, quando você começa a ver os relatórios, fala, bom, onde é que estão os problemas? Limite de mercado relevante, né? O fato de você ter preços que, às vezes, estão zerados para uma parte da plataforma, né? Para um lado dessa plataforma. Como é que você vai avaliar por abuso de poder de mercado? Então, todos esses ciclos de perguntas, eles são relevantes para você conseguir desenvolver na medida que você vai fazer. E aí, quando você começa a entender um pouquinho, por que eu falei em 2016? Que foi o relatório francês e alemão que primeiro falou, olha, realmente temos que nos preocupar, acho que tem algum buraco aí mais complicado que vai ser difícil de você conseguir entender e talvez a gente precise criar fluência e se desenvolver em algo mais estruturado. E se você pegar das decisões, né, teve um primeiro momento, que se considerou que dados não era algo tão relevante, à medida que você já começa a ver, a partir dos casos do double-click, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que dado é uma variável competitiva relevante, né, que você deveria fazer uma análise a partir disso, e aí quando entra os casos do Facebook, WhatsApp e do Microsoft LinkedIn, você já começa a ter uma postura diferente das agências, né? Fala, olha, isso aqui é diferente, a gente precisa incorporar aí novos perfis de análise e talvez digitais sejam algo que eu não entenda tão bem e que eu precise me capacitar. A partir disso, foram criadas ou adaptadas novas teorias, né? E acho que a que ficou mais famosa, embora não tenha gerado um número de casos muito grande, foi do Killer Acquisitions, né? Então, muita coisa se discutiu sobre isso, nem tantos casos assim foram gerados. E por que eu acho que nem tantos casos foram gerados, né? Porque grande parte dessa discussão ela é muito baseada na ideia de você comprar para fechar ou comprar para impedir que ele fique grande e compita comigo, né? A ideia está um pouquinho nessa direção. Só que o porquê você compra as empresas, e isso aqui é Wikipedia, tá? Eu tirei esse print aí do Wikipedia. Você pode ver que uma das coisas mais interessantes que as empresas compram, às vezes, são ou funcionalidades, né? Ou talentos específicos. Então, nem sempre você está comprando a empresa no formato mais clássico. Isso é uma visão muito mais associada ao que a gente tinha às aquisições
de empresas de serviços, as aquisições de empresas de produtos, né, aos blocos anteriores. Não necessariamente o que você acha relevante hoje em dia é o que você achava anteriormente e que o antitrust estava acostumado a avaliar. Então, quando você olha para isso, fala, bom, o que ela está comprando? Ela está, às vezes, comprando uma funcionalidade, às vezes ela está comprando capacidade de desenvolvimento dessa funcionalidade, e às vezes vai fechar porque não tem sentido manter aberto se você joga na plataforma. E outro ponto que também é muito relevante é qual é o impacto de você jogar isso na plataforma. Isso foi muito discutido no caso do Instagram. E tiveram análise ex post nessa direção também, para ver, bom, será que o Instagram, se ele tivesse desenvolvido sozinho, ele teria feito competição ao Facebook, ou se de fato, o fato dele ter sido jogado dentro da plataforma do Facebook, a quantidade de uso, capacidade de processamento, é que de fato gerou o Instagram no que ele é hoje. Então, tem vários ICs de tecnologia que são bem interessantes de discutir. E tem vários setores que estão mudando o perfil de compra, né? Isso aqui é 2015 a 2017, mas isso aqui é o mercado de educação. Né? Quando a gente olha o mercado de educação e as operações que são apresentadas no Brasil, a gente efetivamente, essencialmente, a gente está discutindo a aquisição de instituições, né? Tanto das instituições de ensino para K12, né, que é para ensino básico, como para instituições superiores. Agora, nos últimos anos, você já começa a ver uma mudança. Mas isso já tinha acontecido lá fora. Né? Quando você olha para o lado do esquerda, aqui eu olhando para a tela, Midtech já era mais relevante do que o próprio número de aquisições de instituições. Né? Quando você olha, né, você tem uma migração no que está sendo comprado e no porquê que está sendo comprado. E aí eu tentei isolar isso um pouco. Basicamente, o que as pessoas estão comprando é tecnologia, é funcionalidade, para você jogar isso dentro da sua plataforma e, de alguma maneira, conseguir desenvolver aquele produto, aquele serviço. Então, embora tenham surgido novas teses, não é uma coisa tão simples assim entender o porquê que aquilo está sendo comprado, de que maneira aquilo está funcionando. São outras etapas de capacity building que precisam ser feitas para você entender direito em que medida isso está ou não está prejudicando a concorrência. E o que eu queria chamar a atenção é que não era isso que a gente analisava quando eu, por exemplo, estava no CAD. É um outro perfil de análise, é um outro perfil de identificação de problema competitivo. Óbvio que tiveram mudanças mais palpáveis, né? Aí, mudanças nos critérios de notificação, a preocupação pesada, e aí muito é reflexo daquele relatório de 2016, né? A Alemanha e a Áustria mudaram notificação, né, critérios de notificação, para levar em consideração o valor do ativo que está sendo comprado. Eu acho, minha percepção, tá? De tempos em tempos, você tem que fazer uma reavaliação de critérios de notificação. As prioridades podem mudar. Se você olhar, por exemplo, agora o movimento mais recente da Alemanha, até de 2021, é você tentar reduzir o número de casos que estão sendo notificados. Estão subindo alguns thresholds, né? Acabaram de subir alguns thresholds, para poder reduzir. Então, quando você olha, é muito difícil você saber se o teu sistema está bem adequado ou não. Eu me lembro na época, quando a gente fez a transição para a lei de 2011, né, que acabou entrando em vigor em 2012, a gente tinha lá uma situação onde você tinha, pela primeira vez, né, que considerar os dois lados, né, da relação. Né? Antigamente era só um lado, ou market share. Então, quando você olha para isso, qual seria a redução esperada? O que a gente está vendo na prática? Eu acho que de tempos em tempos você vai ter que fazer isso, porque tem má alocação de recursos, você começa a ver um número muito grande de casos sendo alocados e entrando sumários, e isso faz com que a agência acabe não focando bem qual é a distribuição de técnico ponto caso que você precisa fazer. Na época a gente fez várias simulações para ver o que seria um valor que fazia sentido e manteria um número de análise o máximo possível, a gente perderia o mínimo de casos ordinários que seriam apresentados pelo critério de notificação obrigatória. O resto do mundo inteiro está fazendo esse exercício agora. Estão tentando, de alguma maneira, ver como é que eles não perdem casos que eles acham relevantes. A Alemanha um pouco saiu na frente, mas esse processo de revisão de critérios de notificação ele é cíclico e ele vai acontecer várias vezes. A gente provavelmente vai ver aí novos formatos de critérios, como a própria Alemanha e a Áustria atualizaram até recentemente pós essa discussão aí. Novos perfis de teorias de dano também, né? Não só do Killer Acquisitions, mas a ideia de você começar a fazer entrelaces, né, com dados. Esse caso foi muito famoso, né, em 2019 e tiveram decisões judiciais conflitantes, né, o que tornou o caso mais interessante ainda, mas em que medida
o poder de mercado pode estar, de alguma forma, associado à ideia de você ter que dar acesso a dados, né? E qual é o perfil de resposta mais adequado? É regulatório ou concorrencial? Essa é uma dúvida que, para mim, foi muito característica desse momento, né? E é engraçado que eu estou falando de 2019 como se fosse uma coisa há muito tempo atrás. Não é, né? A gente está falando de 2, 3 anos atrás. Mas esse era o target de discussão, né? Em que medida o melhor instrumento seria a lei de proteção de dados, alguma regulação específica setorial, alguma regulação específica que abranja vários setores, ou a lei de defesa da concorrência. Isso é uma dúvida até que permanece até hoje, em alguma medida. Eu não teria feito essa primeira etapa, né, da apresentação do Capacity Building, porque eu acho que isso já é algo que vocês todos já sabem, é algo que, enfim, as pessoas já tinham imaginado, mas eu acho ela importante só por uma razão, tá? Ela demonstra o esforço e os caminhos diferentes que você pode ter para poder chegar num arcabouço mais prático de enforcement regulatório e concorrencial para você endereçar mercados digitais, sem concordar ou discordar de qualquer um deles. Mas eu acho que a coisa começa a ficar mais interessante a partir agora do que eu estou chamando do presente do futuro e o futuro do futuro. Então, o que é o presente do futuro? Primeiro, você tem um peso cada vez maior de análises ex post. Aí vocês podem falar, mas isso já existe, isso já tem. O engraçado da Inglaterra é que ela terceiriza isso, né? Ela contrata agentes econômicos externos para poder fazer essa análise. E isso coloca um tipo diferente, né, de visão sobre o que o órgão está fazendo. Acho que isso é uma tendência interessante e que está sendo observada em alguns lugares do mundo. Outro ponto que é super interessante tem a ver com novos instrumentos concorrenciais / regulatórios. Tá? Eu vi que vocês tiveram uma iniciativa produzindo sobre o Open Banking. O que é interessante do Open Banking é que o Open Banking ele pode surgir de diferentes canais, de diferentes origens. Né? Quando você olha o Open Banking que ficou mais famoso, que é o Open Banking britânico, né, que teve esse resultado agora de 5 milhões de usuários, né, que eles consideraram que foi um marco, né, do projeto de Open Banking, ele surgiu a partir de uma investigação setorial feita pelo CMA, que é o órgão concorrencial em inglês, e ele teve como remédio uma série de obrigações regulatórias dentro de uma estrutura separada, que é o OBI, obrigando o compartilhamento e a padronização das APIs para que pudesse ter a troca entre as informações cadastrais e transacionais dos consumidores de serviços bancários para novas instituições. Então, a origem disso veio do órgão de defesa da concorrência por um remédio derivado de uma investigação setorial. Esse é o único caminho para chegar no Open Banking? Esse é o único caminho para chegar nessa direção? Não é. O Brasil, por exemplo, está fazendo uma outra direção, que é o próprio Banco Central tocando o processo num cenário mais regulatório, embora sejam muito parecidos. Esse é o único caminho? Também não é. Só tem esses dois? Também não é. A Austrália, por exemplo, fez um movimento a partir da criação de uma lei de proteção de dados e de portabilidade de dados. Essa lei, o enforcement dela é feito, é um código de conduta, né? O enforcement dele é feito pelo ACCC, que é um órgão australiano de defesa da concorrência, mas também tem consumidor e também tem regulação de vários setores, e ele tem uma consequência prática, tá? Como a origem disso não foi nem do financeiro, nem do órgão de defesa da concorrência, mas do dado, ele já tem previsões de extensão do Open Banking, e aí, na verdade, o Open Data, né, para outros setores como telecom e energia. Né? A origem do movimento faz diferença também. E o que é interessante a partir disso é que o CMA faz isso, esse ciclo de estudos setoriais, de tempos em tempos, e ele vai escolhendo os setores que estão sendo afetados por tecnologia. Talvez um dos principais que tem sido afetado ultimamente tem sido o mercado de streaming. Né? Todos nós temos aqui a nossa... enfim, assinamos, né, o Spotify e outros tocadores, mas ele quer entender como é que ficou essa relação, né, entre os players da indústria de música, né, se existe ou não existe abuso, se existe transparência, se existe ou não existe algum problema competitivo derivado dessa nova relação entre agentes e uma eventual concentração a depender do caso concreto. O que pode sair disso
é algo semelhante ao que você vê do Open Banking. Não em termos de solução específica, mas de você ter uma abordagem mais macro. Por que isso é diferente, por exemplo, de uma solução, de uma fusão, que a gente impõe remédios? Porque necessariamente a gente está preso àquelas partes envolvidas na operação, no ato de concentração. Quando você tem esse formato do remédio mais macro, e que tem sim enforcement, né, tem aplicação, você não fica preso àquelas partes, né? Você consegue ter uma visão mais macro e fazer medidas para poder desengargalar onde tem os gargalos competitivos. Ele é um novo perfil de instrumento regulatório, ele é uma nova forma de você endereçar problemas competitivos, mas ele parte do órgão de defesa da concorrência. Eu tenho visto isso muito na Inglaterra, né? Para mim é um dos grandes benchmarks a serem feitos, a serem estudados, entendidos, refletidos, porque tem muita coisa interessante acontecendo lá. Não sei em que medida a gente consegue replicar isso aqui ou não, ou se nem mesmo é desejável. Mas, do ponto de vista acadêmico, é muito interessante ver esse movimento acontecer, porque ele é um approach diferente. E os approaches do Open Banking, eu tirei esse slide do Banco Central, eles são, e para repassar para vocês como as abordagens são distintas, todos esses modelos de Open Banking que eu apresentei para vocês são modelos de Open Banking que são mandatórios, né? As partes são obrigadas a padronizar as APIs, as partes são obrigadas a compartilhar essas informações. Você tem um outro bloco do mundo que tem outro perfil de problema, né? Quando você olha para a Ásia, os sistemas não são mandatórios do Open Banking. Os sistemas são voluntários. O governo auxilia a padronização e estimula o compartilhamento das informações. Então, assim, é realmente uma situação que a gente precisa olhar se one size fits all, porque está começando a se diversificar os modelos regulatórios e os instrumentos regulatórios também. Muito interessante o que está acontecendo. E outro efeito reflexo disso, que é um pouco um futuro do presente, é você criar órgãos específicos dentro dos órgãos tradicionais, né, divisões específicas dentro dos órgãos tradicionais, para lidar com tecnologia. É uma ideia de você tentar não só fomentar conhecimento, né, mas também atrair o tipo de matriz de habilidade que você precisa atrair. Então, o perfil das contratações também está mudando. Se você pegar agora, um tempo atrás, o CMA fez o processo de contratação da pessoa para ser o head da Digital Unit lá. O tipo de habilidade que essa pessoa tem que ter já é diferente do perfil de habilidade, por exemplo, que existia na minha época. Você já tem que começar a incorporar dentro das agências pessoas que têm conhecimento de tecnologia, programação, entendam do que se trata. Eu posso dar uma experiência aqui bem longe disso, bem pouco razoável nesse aspecto, mas quando eu comecei a abrir o canal de YouTube e tentar entender como é que ele funcionava, é um universo diferente. E eu estou falando de algo que é feito para um usuário saber aprender, usar e, inclusive, monetizar. Você precisa entender quais são as listas de afinidade, de assuntos de afinidade que podem gerar escala para o seu canal. Você precisa entender edição, você precisa entender como é que funcionam os cortes, você precisa entender qual é o tempo que a sua audiência escuta. Isso é só para você produzir. Imagina para você regular e entender. É um outro perfil de habilidade, é uma outra matriz de habilidade, e os órgãos de defesa da concorrência estão meio que correndo atrás para tentar entender. Porque aqui não é só uma questão de vamos fazer intervenção, mas também você pode prejudicar também muito o cenário se você não souber o que fazer, como fazer. E você tem visto alguns movimentos também de novas normas, né? Estão sendo criadas legislações específicas que estão sendo objeto de enforcement dessas novas estruturas, muito focadas em transparência e ideias de antidiscriminação. Existe esse movimento. E também tem um movimento que começa a refletir um pouco sobre a dinâmica de como essas plataformas interagem com modelos tradicionais nossos de direitos de propriedade, né? Então, tem uma discussão muito grande, tanto na Inglaterra como na Austrália, sobre os modelos de remuneração que deveriam ser feitos em relação à transferência e à veiculação de conteúdo nessas plataformas de terceiros, né? Quais são as regras? Você vai deixar isso numa negociação individual ou você tem parâmetros mais macro, né? E grandes brigas, né? Briga do Facebook na Austrália, briga do Facebook na Inglaterra.
aliás, Google, né? Teve muito interessante esse bloco de novos embates e novas discussões e novos formatos legislativos. Para onde que eu acho que o negócio vai, tá? E acho que são os parâmetros mais interessantes a partir de agora. Eu acho que quando você olhava para 2018, você pensava em acesso à informação, proteção de dados pessoais, acesso a dados, que é o que está um pouco nesse relatório aí do México. Eu acho que a gente está indo para um mundo de uma velocidade muito maior, muito maior. O que a gente viu até agora de Facebook, Google e o que era afim era um mundo que parecia que estava rápido, só que agora a gente vai para uma velocidade completamente diferente. Quando você olha, por exemplo, o que aconteceu, isso aqui são dados da gente logo depois do início da pandemia, né? Como a gente migrou para esse modelo online, como a tecnologia viabilizou isso. Esse encontro que a gente está tendo aqui seria impossível 2 anos e meio atrás. Foi muito rápido esse movimento. Assim, vocês vão pensar, mas isso já tinha meio que a tecnologia pronta, não foi tão rápido assim. Bom, então deixa eu trazer um outro exemplo para vocês. O Pix. O Pix foi assim. Sim, é difícil você imaginar, né, o volume de transações que você tem hoje em Pix, né, antes do Pix. E eu sei porque eu conversei com o pessoal do Banco Central, né, o João Manuel foi quem tocou esse processo lá dentro do Banco Central, e a gente conversou em alguns momentos antes, quando ele estava apresentando o projeto. Eu honestamente não sei se o próprio Banco Central esperava assim, um grau de adesão tão forte como foi o do Pix e os números que a gente está vendo hoje em dia. Né? Muito rápido. Tudo está acontecendo muito rápido. E os fatores que são relevantes hoje em dia, eles também estão mudando. Quando você olha, por exemplo, o mercado de investimento e o impacto que você tem em influenciador digital, né, e vocês vão pensar, mas isso tem a ver com competição? Tem a ver com competição. Tanto que o próprio FTC, por exemplo, tem estudos sobre influenciadores e o papel dos influenciadores em diversos mercados, não só no mercado de investimentos, mas em vários outros. Então, a maneira como você distribui os seus produtos, assim, a gente está muito acostumado com a ideia do físico, mas ele tem outros canais no digitais e eles têm outros padrões do que é importante, como você consegue engajar as pessoas. Quando você fala em UX e UI, assim, como é que você melhora a user experience, como é que você desenvolve, né, a tua parte de infraestrutura para você gerar uma melhor experiência para o consumidor e como é que você engaja esse consumidor. Isso são coisas que eu, por exemplo, na minha época de SG, lá em 2014, eu não sabia nem entender do que se tratava. E hoje ela virou super importante, todos esses fatores viraram super importantes para você conseguir conectar. Existe uma grande competição por atenção, enorme. E essa grande competição por atenção, ela está gerando novos canais de distribuição, novos formatos de distribuição e novos pontos de competição. E aí a gente vê, né, para onde que o negócio vai. E não sei se todo mundo aí sabe, mas eu, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho, além toda a minha parte acadêmica na FGV, mas eu tenho passado um tempo grande estudando no Instituto Propag o que está acontecendo com regulação financeira. E não sei se, mas muito provavelmente por conta da pandemia, teve um mergulho no digital enorme, gigantesco, né? E o volume de transações do digital aumentou exponencialmente. Você vai olhar 2020, 2021, isso aconteceu em vários setores. Isso aconteceu, por exemplo, com conteúdo, isso aconteceu com games, e isso aconteceu também com criptoativos. Então, quando você olha para o que está acontecendo, o perfil de abordagem que você vai ter, ninguém falava muito pesadamente sobre regulação no mundo cripto há 3, 4, 5 anos atrás. Era uma coisa ou outra, um medo muito relacionado à lavagem de dinheiro, alguma preocupação com investimentos, porque o grau de oscilação era muito alto, mas à medida que você achou novos formatos de stablecoins, né, e você tem a estabilidade daquela moeda atrelada a um ativo real, na grande maioria das vezes uma moeda soberana, dólar, real, iene, algo do gênero, você conseguiu trazer algum grau de estabilidade para o mundo cripto se desenvolveu. E novas tecnologias foram surgindo, e você tem um novo formato de olhar para esse mundo. E acho que o mais interessante é que a gente sempre tem um olhar que é muito focado do Ocidente para o Ocidente. Mas o foco de desenvolvimento
de tecnologia, ele não é mais tão do Ocidente para o Ocidente. Na verdade, assim, eu acho até que a gente está falando de um ciclo muito mais asiático, né, de um ciclo muito mais de China e de Singapura do que efetivamente de Estados Unidos e de Europa. O modelo que você via, por exemplo, de uso de pagamento digital na China já era praticamente não se tem mais dinheiro físico lá. Você tem dinheiro físico em alguns lugares mais distantes das capitais e das grandes cidades, mas isso foi praticamente erradicado e isso se concentrou em duas grandes big techs, né, para quem conhece, né, o Alibaba, o Alipay e o WeChat. Existia um grau de dependência tão grande do sistema de pagamentos dessas duas plataformas que o governo chinês começou a incentivar, e isso aconteceu agora nas Olimpíadas de Inverno da China, com o Yuan digital. Na verdade, você começa a ver o lançamento de moedas digitais soberanas, né, o Yuan digital, o Real digital também está dentro desse pacote, ele surge a partir de uma ideia de você competir com plataformas, e aí é o caso chinês, e também desses criptoativos. Isso é um mundo que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, o volume de transações está crescendo vertiginosamente, a gente está falando de coisas de $1 bilhão mês, crescendo. Né? Não é algo que, olha, foi $80 bilhões em janeiro, não. Foi $50 bilhões em dezembro, foi $80 bilhões agora em janeiro, sabe lá Deus como é que vai fechar fevereiro. Isso está fazendo com que você tenha um outro modelo de intervenção que é baseado na ideia de você ter uma lógica integrada. O Biden, por exemplo, acabou de soltar uma executive order para mandar todo mundo estudar o universo cripto. Você vai ter o pessoal da FBI estudando o universo cripto, porque você tem que desenvolver uma estrutura de cibersegurança, você tem o FTC estudando pelo ponto de vista concorrencial de privacidade, você tem os reguladores bancários vendo sob o ponto de vista de segurança do investidor, você tem o Fed vendo do ponto de vista do impacto monetário. Então, o que eu vejo, no final das contas, é que você está indo para universos novos, né, onde os cenários de competição são novos, e a gente começou a se tocar de alguma coisa muito estranha, que é, eventualmente, plataformas que a gente acha que são super dominantes hoje, elas podem morrer. O impacto que a gente teve, por exemplo, nas ações do Facebook recentemente, foi algo que ninguém imaginava, foi a maior queda de uma ação, acho que individual, na Bolsa, talvez da história, né, ou algo, pelo menos, da história recente. O mundo está ficando muito mais fluido e ele está começando a se direcionar para um outro caminho, né? E de velocidade de integração de regulação e de velocidade de integração com o mundo digital. Antigamente a gente via os mundos separados, né? O mundo físico, o mundo digital. A tecnologia está começando a conectar o mundo físico ao mundo digital e ela está fazendo mais, e o que ajuda a potencializar e alavancar o valor desses ativos, né? Porque você joga todo o mundo digital para dentro do mundo físico, mas além disso, o que é mais interessante é que você leva o mundo físico, ou a lógica do mundo físico, também para o digital. Então, tem muita coisa acontecendo e tem o ciclo de discussão regulatória, ele vai explodir nos próximos meses. Se vocês olharem, vocês vão começar a acompanhar o volume de projetos de lei vai aumentar muito, fora do Brasil já está aumentando vertiginosamente, e as regulações estão aumentando muito. A Europa é uma exportadora de regulação. Então, até o Ricardo estava falando, vamos começar a acompanhar um pouco a América Latina. Eu fiz um pouco esse exercício para ver o que estava acontecendo no mercado cripto, né? E, de fato, os problemas são diferentes, né? A Argentina, por exemplo, tem um problema de fuga de capital, que antigamente era para dólar, agora está indo para cripto. E está protegido no cripto por conta do stablecoin. Então, as pessoas estão falando, mas o que, sei lá, talvez seja melhor não regular, porque é pior fugir para dólar do que fugir para cripto. Então, tem essa dúvida e essa crítica na Argentina. Enquanto a China proíbe, né, o cripto para poder substituir o cripto pelo yuan digital, e você tem Singapura fazendo um modelo que é pró-cripto, inclusive regulando o ICO, né, as ofertas públicas de iniciais de moedas. Então, tem várias abordagens diferentes, mas acho que o ponto comum em todas elas, o que é muito interessante para o nosso mundo de competição, é que o ciclo regulatório agora vai explodir. A sensação que eu tenho é que você vai ter um fluxo de regulação muito grande. Isso que você está vendo, tem novos projetos de lei no Congresso, acabou de ter uma aprovação, não sei se já foi terminativa, mas sobre regulação de criptomoedas. Você vai começar a ter isso para vários setores de tecnologia e cripto está puxando um pouco essa fila. Cripto vai empurrar um ciclo de regulação para vários outros setores. É isso que eu estou esperando agora nos próximos meses. Diferente é se eu concordo ou se eu discordo. Mas, assim, eventualmente isso vai acontecer
e é o que eu já estou vendo, por exemplo, no ciclo europeu, influenciado pelo ciclo asiático. Então, eu não queria gastar muito tempo fazendo esses perfis de questões mais factuais para dar espaço para a gente poder fazer a discussão, que eu acho que é onde a gente vai se divertir um pouco mais. Mas eu queria passar um pouco para vocês o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto e como eu tenho assim, esperado o ciclo regulatório nos próximos anos. Bom, gente, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta, já que o Ragazzo resolveu falar de projeto de lei, bem no finalzinho, mas, enfim, fica, como o Ricardo já comentou, fica todo mundo muito à vontade para levantar a mão, mandar comentários no chat, enfim. Ragazzo, Marcela, eu não sei... Posso só te fazer só uma interrupção antes? Quem não tiver, de novo, várias pessoas entraram depois, né? Quem não tiver na sala e quiser subir para a painelista para abrir e falar, fica à vontade, só manda uma mensagem, a Dora abre para você poder fazer a pergunta diretamente. Ou pode colocar também no Q&A. Desculpa. Não, imagina, foi ótimo você ter falado de novo. Então, assim, dentro desse movimento regulatório muito louco de projetos de lei, etc., acho que tem um movimento recente que eu achei interessante de analisar, assim, de comentar, não sei se você já chegou a ver e qual que é a sua opinião a respeito, né? Então, a gente está tendo lá a discussão do PL das fake news faz um tempo, né? Vai e volta, e vai de novo, volta de novo, 1 milhão de audiências públicas, etc. Mas aí, recentemente, basicamente deram um Ctrl-C, Ctrl-V no artigo 5 do DMA, e traduziram e colocaram, enfim, de uma forma um pouco alterada, mas colocaram lá no projeto das fake news, né? E aí isso está gerando, colocaram um CAD no meio, né, dizendo que, enfim, um determinado tipo de combinação de dados lá, que é esse que está no DMA, geraria infração à ordem econômica, etc. Então, no fundo, tudo isso para dizer, assim, como que você está vendo essa discussão à la DMA acontecendo no Brasil, né? Porque eu acho que teve um processo de atraso mesmo, né? Assim, a gente não tem o PL do DMA aqui, mas agora a gente está começando a ver essas pinçadas, assim, de coisas aqui a colar. Então, enfim, queria só ver o que você está achando desse movimento, porque acho que, de fato, é bem complexo, assim, né? E a gente está, obviamente, num Congresso Nacional que esse ano também está com um ciclo curto, pressionado pelas eleições, então isso certamente vai ser relevante para os debates, né? Ricardo, eu vou respondendo, eu escuto tudo, como é que você acha que funciona melhor? Do jeito que você achar melhor, vai falando aí. Acho que talvez vale a pena você ir respondendo, e depois o Ribas já levantou a mão, aí depois o Ribas pode assumir, acho que é mais interativo. Tá bom. Eu não vou falar de conteúdo, porque eu acho que tem uma outra questão que é mais relevante do que o conteúdo, que é o processo. Assim, me incomoda demais o corta e cola. Eu acho que se você olhar, por exemplo, o fluxo das discussões que aconteceram tanto na Austrália, como na Inglaterra, como agora vai acontecer nos Estados Unidos, né, via esse executive order do Biden também, a gente está olhando para fluxos que abrem oportunidades para as partes poderem fornecer informação, dar opiniões. Tem uma parte o órgão de defesa da concorrência, ou os órgãos envolvidos, né, porque às vezes são mais do que só os órgãos de defesa da concorrência, reagem, você tem um fluxo. Esse de streaming, por exemplo, você está olhando para um cenário de 2 anos de estudo para você chegar no final com uma série de recomendações e do que vai acontecer. A gente não tem a menor ideia em que estágio que a gente está para poder fazer um perfil de regulação. E não estou dizendo, olha, não precisa ou precisa, mas eu acho que o processo prejudica demais. Eu não gosto desse perfil de processo, eu acho que você ter um estudo bem fundado, você identificar onde estão os gargalos e você derivar alguma coisa disso, faz muito mais sentido. Eu me lembro na época, lá atrás do governo, quando eu conversava, bem no início, lá para trás, 2004, 2005, na época que eu estava na CI, a gente tinha umas conversas com o BNDES, e o BNDES tinha estudos setoriais para identificar onde estavam os gargalos, inclusive isso fazia parte da estratégia dele de desenvolvimento setorial. Você precisa saber onde está o problema, né? Copiar a lei nunca é uma boa medida, né? E o interessante é você ter um benchmarking para você poder ver quando você entende o seu problema. Eu lembro de uma situação concreta nossa, talvez no meu último ciclo lá no CAD, já na SG,
a gente tinha o famoso problema de que as pessoas não pagam as multas, né? Então, falando, por que as pessoas não pagam as multas, né? Por que isso não funciona? A gente fez várias entrevistas aqui, aí depois a gente conversou com o pessoal via ICM, via OCDE, lá fora como é que eles faziam, e voltou com a resolução de 2013, que dava os descontos, né, criava os conceitos e tal. Então, assim, eu gosto, e ainda assim pode dar errado, né? Então, eu acho que o processo é uma coisa muito importante para você saber e balizar se o conteúdo faz ou não faz sentido. E você pode até copiar, desde que o seu problema seja o mesmo. Perfeito. Keila Ribas. Quero. Não, eu queria saber da tua visão, Ragazzo. Eu sei que você não está mais no governo, mas acho que é sempre saudável a gente ouvir recomendação, né? Estou vendo até o Felipe Roquette aqui, que acho que hoje é um dos caras lá no CAD que fica à frente das questões de tecnologia, né? E acho que pode contribuir bastante aqui com a conversa. Mas eu queria saber um pouco a tua visão do posicionamento do CAD, ou melhor, de como o CAD pode se posicionar com relação a análises de data. Isso, acho que muito instigado pela tua fala e sobre CMA, né, que acho que está na vanguarda aí, Inglaterra em geral, né, mas eles estão na vanguarda, acho que, dessa análise, deixando para trás, pelo menos na minha visão, olhando autoridades do mundo inteiro, inclusive Estados Unidos, e a gente fez essa pergunta para o presidente Cordeiro na semana passada, que ele esteve aqui conosco. A gente perguntou como é que o CAD estava se preparando, se tinha intenção de contratar um data officer para além do cérebro, né? E ele falou, estamos olhando, foi uma resposta mais genérica, mas que tem, o CAD está se preocupando com isso. O que você sugeriria? O que você acha que seria o recomendável para a gente seguir aqui? Bom, o importante é sempre fazer aqui a ressalva que ex-BBB não dá opinião, né? Então, assim, ainda que eu queira me transformar no ex-BBB de pseudo-sucesso, né? Mas, assim, não dar pitaco nesse tipo de coisa é complicado. Eu vou te explicar por que é complicado. E aí, e um pouco disso, não vou fugir da resposta, mas vou te dar um contexto para a resposta. Quando você faz alocação em novos direcionamentos, você vai redirecionar ativos dentro da sua instituição, e eu me lembro muito bem, e você vai lembrar também, Ribas, que nós dois já estamos ficando velhos, então você vai ter isso na memória, tinha uma proposta do CAD receber 200 funcionários no projeto de lei. 200 funcionários. E eu me lembro que no dia que eu pisei no prédio novo do CAD, eu reuni todo mundo e falei assim, olha, eu não acredito que nós vamos ter 10, imagina 200. Então, é o que nós temos e é daí que nós vamos tocar. Então, assim, tem uma questão de escolha muito grande de para que lado você vai e como é que você aloca os seus recursos humanos dentro da instituição. Então, assim, as escolhas trágicas, elas estão dentro desse rol de possibilidade, porque se você deixa de analisar as fusões, por exemplo, se os prazos aumentam muito nas fusões, você tem impacto na economia. Se os casos de cartel não são julgados, você tem impacto nos projetos e nos programas de leniência de acordos, né? Porque as pessoas começam a ter valorações diferentes em relação aos incentivos que elas têm para poder fazer isso. Então, é um cobertor super curto, super difícil. E o que tem difícil a ver com o que tem de mais difícil nessa história é que o momento me parece horrível para você conseguir novos recursos. Então, imagina, por exemplo, a gente está indo de um cenário de 2 anos de pandemia, uma guerra esquisita, para dizer o mínimo, na Europa, e como é que é o cenário de budget para o Brasil? Entendeu? Como é que a gente vai alocar isso para a defesa da concorrência? Que os outros órgãos estão indo nessa direção? Eles estão. Mas isso também, você vai mexendo em várias peças. A Alemanha não fez essa redução, esse aumento no threshold e, consequente, redução no número de casos lá à toa. Ela está fazendo isso para redirecionar recursos também. Então, na verdade, assim, expandir por expandir vai ser muito difícil. O CAD deveria ter uma presença maior em mercados digitais? Imagino que sim, mas isso tem que ser ponderado com relação ao custo que isso vai ter em relação ao que você tem hoje no teu pacote.
Eu me lembro, por exemplo, e a razão pela qual ser ex-BBB também é ruim em algum aspecto, porque eu fui a pessoa, por exemplo, que escolheu, na prática, não avançar com as unilaterais. Porque na época eu falava, não tenho gente para isso, não tenho como focar nisso, eu tenho que acertar a desconcentração, que era o meu principal desafio na época. Todo mundo lembra disso, né? A saída do pós para o prévio foi suave em alguma medida, mas com muito estresse, né? Até começar, até o negócio se desenvolver. E até todo mundo desenvolver know-how de análise dentro desse mundo novo. Então, essa escolha que o CMA fez, né, que os Estados Unidos está fazendo agora, né, na verdade, ele não tinha isso. Né? Isso vem com o Biden, né, com novos perfis de indicação e de alocação. Eu não sei, por exemplo, como é que está o budget do FTC. E isso era uma coisa que a gente também falava muito nessa época. Né? Como é que são os budgets divididos? Eu quando conversava com as minhas counterparts, né, de outros lugares do mundo, eu vi um pouco essa divisão de base do que ele fazia para poder falar quanto vai para cartel, quanto vai para desconcentração, qual é a distribuição das pessoas. E os turnovers são diferentes em cada área. Né? Então, por exemplo, o pessoal de cartel tende a ser mais estável, o pessoal de ato de concentração tende a ter um ciclo mais rápido. Né? São ciclos menores que você tem mais turnover nisso, porque é mais estressante. Você tem um sujeito o tempo inteiro, um advogado, fazendo o seu papel, né? Falando, olha, precisa sair, precisa fechar, precisa ver qual remédio você quer, qual isso, qual aquilo. É uma outra dinâmica. E no mercado digital, a gente não sabe direito qual é. Então, assim, isso impacta no quanto você gasta com capacitação, no tipo de pessoa que você traz. É uma escolha difícil de se fazer, muito difícil de se fazer, e às vezes você não tem budget para isso. Então, assim, acho que sim, porque é um ciclo muito relevante, e acho que a gente deveria tentar o mínimo possível não estar fora desse ciclo. Dito isso, você tem constraints e restraints aí, que são muito mais macro, que dificultam você fazer isso, e às vezes você precisa fazer alguns movimentos para você abrir espaço, como a Alemanha está fazendo, por exemplo, reduzindo o número de casos que vai ser submetido para análise. É complexo, é um negócio cheio de detalhes e nuances. Keila Silva. Sim, obrigada, Ricardo. Oi, Ragazzo. Emendando aqui um pouco essa discussão de tecnologias, o Ribas comentou mais de dados, mas, enfim, você também já trouxe essa ideia de que tem muita tecnologia, número de novos produtos, formatos de atuação e tecnologias em si mesmo surgindo, são imensa quantidade de novidades que tem por aí. Agora, não sei se você se arriscaria a fazer uma avaliação de quais parecem ser as mais transformadoras sobre a ótica jurídica e econômica, / mais desafiadoras para uma política pública, regulatória, antitrust. Tá? Silvia, eu vou tentar. E aqui, já entregando aqui a minha forma de pensar pré-milênio. O que está acontecendo agora que é muito relevante, tá? Quando a gente vai para o mundo online, tudo que a gente produz fica dentro daquela determinada plataforma. Então, você tem o seu avatar dentro do Facebook, você produz o conteúdo que você faz no Facebook, mas você não transita entre plataformas. Você não leva o seu avatar do Facebook para o Google, do Google, enfim, para todas as outras, para qualquer outra, né? Para o Fortnite, por exemplo. Você não carrega esses ativos, né? Você não tem interoperabilidade com relação a isso, e você também não tinha, até pouco tempo, uma forma de você definir um modelo de propriedade que fosse baseado exclusivamente na internet. Então, quando você junta a ideia do NFT, né, que a gente brinca muito, né, que agora tem surgido por conta do Neymar, tem ficado famoso por conta dessas compras, mas a tecnologia em si, de você poder criar dentro da internet um fator de propriedade, identificador de propriedade, e uma ideia de você poder atravessar plataformas, você multiplica e financiariza, se é que existe essa palavra, né, tornar financeiro, né, ativos que não eram. Isso eu acho realmente diferente. É que o estágio e o uso deles agora não estão sendo, digamos assim, dia a dia. Né? A gente está vendo isso ser atribuído a um evento artístico, isso ser atribuído a uma peça
de autoria, né, um quadro, alguma coisa do gênero, um evento esportivo. Mas no momento que você começar a utilizar isso para outros perfis de ativos, você vai começar a ver o mundo, e não é à toa que as pessoas falam em Web 3.0, não é à toa que as pessoas falam tanto em metaverso, porque a dinâmica de interação é totalmente diferente. Então, eu vejo, por exemplo, os pais, e eu estou nessa idade, então, os pais reclamando muito, meu filho passa o dia inteiro jogando Fortnite. O que ele está fazendo, na verdade, é diferente do que a gente fazia quando nós jogávamos videogame. Porque quando a gente jogava videogame, a gente praticamente não interagia, né? Era uma coisa nossa com o jogo. O Fortnite é um lugar de encontro, né? Eu assisti com meu filho, para tentar entender o que está acontecendo, o show da Ariana Grande dentro do Fortnite, ao vivo. E ele conversa com as pessoas da medida que ele conversa comigo que estou na sala. Não tem diferença. Não tem diferença. É um ângulo totalmente diferente de interação. Então, quando a gente brincava lá com os G.I. Joes ou algo que o valha e fazia algum modelo de interação, isso foi para online e eles têm esse modelo de interação lá. Eles se encontram lá, eles interagem lá, eles trocam ideia lá, ao mesmo tempo que eles fazem isso ao vivo em cores, com quem está sentado do lado deles. Se você trouxer segurança de propriedade e se você viabilizar, você cruzar as plataformas, o tamanho dessa disrupção ainda não está refletida. Eu tenho acompanhado, por conta do Propag, o volume de crescimento dos ativos de finanças descentralizadas e NFTs é absurdo já. A gente vai muito em breve para a casa do $1 trilhão. E todo mundo está pensando, nossa, que divertido, o Neymar está comprando. Por que o Neymar está comprando? Por que ele está entrando nisso? Qual é a lógica do porquê que essas coisas estão acontecendo? Eu acho que é quase como se a gente estivesse multiplicando o mundo várias vezes, multiplicando a possibilidade de negócios jurídicos várias vezes e ajudando a você tornar financeiro algo que antes não era. Então, assim, se eu for pensar em que tipo de tecnologia tem essa capacidade, e por que eu acho que ela tem essa capacidade, só para terminar e não me estender muito, porque ela tá desenvolvendo no mundo cripto, mas ela está começando a ser utilizada, a tecnologia, né, para outras finalidades. Parte do que foi desenvolvido no mundo cripto, por exemplo, a ideia de você ter o sistema de autenticação via token e não ter uma conta bancária, vai para os CBDCs, vão para as moedas digitais soberanas. Então, você cria tecnologia ali, mas a aplicação dela vai transcender isso. A mesma coisa vai acontecer com a NFT, a mesma coisa vai acontecer, já está acontecendo com o token, e esse caminho vai trazer um mundo diferente e que é várias vezes o mundo real. Ótimo, acho que faz todo sentido, sim, inclusive, realmente, política pública sem clareza em direito de propriedade, né, definição de direito de propriedade fica difícil de implementar, e interoperabilidade multi-homing é o caminho da rivalidade, ainda que seja entre poucos, né, entre poucos e grandes agentes. Se não tiver interoperabilidade, aí não tem concorrência, ainda que você tenha muitos players no mercado. Então, concordo que são desafios mais importantes. Obrigada, Ragazzo. Deixa eu aproveitar, então, talvez já, enquanto outros quiserem, podem levantar a mão. Deixa eu emendar a minha aqui também, Ragazzo, para não perder a oportunidade. A gente tem todo esse arcabouço jurídico sendo discutido, tem novas regras sendo criadas, tem ambientes novos sendo criados, que são super necessários, mas vem junto aí um viés de alteração da lei concorrencial no sentido material de análise. Então, você tem muitos dessas regulações prevêem, algumas delas expandem a interoperabilidade, mas algumas, por exemplo, prevêem alguns tipos de compartilhamento que travam, de certa forma, a forma como as empresas têm desenvolvido esses negócios, e tem tipificado ex ante essas condutas como anticompetitivas, por exemplo. Só um exemplo, na verdade, tem aí uma série de análises. Mas um pano de fundo é basicamente, que vem empacotado nisso, é basicamente aí uma ideia de que talvez o padrão de bem-estar do consumidor não seja o padrão que a lei concorrencial deveria seguir, ou que isso foi vendido de alguma forma, foi vendido de forma errada lá no passado, na década de 60 e 70, muito pela Escola de Chicago. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre essa alteração ex ante? Como você tem visto esses movimentos e qual que é a sua visão no sentido de estamos acertando, não estamos, é esse o caminho, não é? Ou precisaríamos de outra regulação que pudesse
travar algumas condutas, mas sem entrar na parte concorrencial. A gente está usando o concorrencial para coisa que não deveria. Enfim, tem um monte de tese aí, um monte de argumentos surgindo para todos os lados. O que você pensa a respeito disso? Vamos lá. Primeiro, de uns tempos para cá, você começou a pensar o digital como se ele fosse uma infraestrutura. E, a partir disso, você começa a fazer paralelos com outras regulações de infraestrutura. Isso é um processo que tem acontecido no resto do mundo. Acho que ele tem suas peculiaridades, vantagens e desvantagens. Quando a gente olha, por exemplo, qual é a vantagem disso? A duração dos processos é muito longa. Você tentar fazer um ex-post tem assim, riscos práticos, do consumidor ser prejudicado, de você ter problemas de inovação ao longo do caminho. E eu acho que isso é parte do que está tentando ser endereçado via esses departamentos que estão sendo criados, via essa mudança que está sendo direcionada para você trazer uma matriz de habilidade que entenda esse perfil de mercado e consiga se desenvolver com relação a isso. Mas tem um outro lado também de você criar e você tentar fazer algo que eu particularmente não gosto, que é o famoso one size fits all. Cada uma dessas plataformas ela é diferente da outra. Ela está sujeita a um tipo diferente de pressão competitiva, ela está mais ou menos provável de morrer. E ninguém acreditava nessa situação do Facebook, mas foi uma questão quase que regulatória. Quando a Apple começou a exigir que as pessoas fizessem a escolha se elas aceitam ser rastreadas ou não, ninguém esperava que esse resultado fosse tão draconiano, porque você está afetando uma principal fonte de receita, ou uma das principais fontes, ou a principal fonte de receita do Facebook. Então, tem lados positivos, mas tem lados negativos. Eu acho que a gente está num movimento de experimentação agora, e eu acho que tinha uma demanda muito forte cultural. A Europa sempre foi muito forte em relação a novas tecnologias, até porque várias delas, acho que só o Spotify das grandes empresas europeias, mas enfim, nenhuma das Big Five são europeias, então elas olhavam para isso de uma forma já suspeita desde o início. Então acho que o cenário que a gente vai ter nos próximos anos é de observação de como isso se transforma lá fora. Isso está trazendo mais ou menos competição, isso está garantindo mais ou menos o direito dos consumidores. O que eu acho que vai acontecer de uma maneira geral, independentemente de eu concordar com isso ou não, é uma abordagem integrada. Você vai começar a ver não só do ponto de vista de oferta, que é muito o que a gente vê do lado concorrencial, mas você vai ver oferta, você vai ver demanda pelo lado do consumidor e você vai ver dados. Isso você vai começar a ver. Por quê? Pode ser que você não tendo uma abordagem integrada, você não veja o buraco para onde está saindo e você pode ter fugas regulatórias que prejudicam todo o seu cenário, todo o seu arcabouço. Mas eu não acho que a norma de defesa da concorrência, a lei de defesa da concorrência, é tão frágil como as pessoas acham. Eu acho pelo contrário, acho que você vai ter um ciclo interessante de desenvolvimento depois desse processo de especialização e vai ter uma learning curve que vai acontecer agora. Essas pessoas estão agora aprendendo a ser enforcer, uma pessoa que é autoridade focada em mundo digital. Isso demora um tempo. Eu me lembro que para a gente aprender mercados diferenciados, demorou. Entender que marca era uma variável, entender que capacidade de distribuição era uma variável, que você não estava falando só de capacidade ociosa versus capacidade instalada, que você precisava ver outras variáveis. Hoje a gente fala disso como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Na época não foi. Não, faz todo sentido. Eu acho que o que gera esse debate é essa falta de percepção. Acho que a gente está no meio de um vendaval que a gente falta essa percepção de colocar a cabeça para fora e entender que isso um dia vai virar algo fácil de ser feito. Mas eu acho que essa ansiedade de querer dar uma solução rápida e curta, como você falou, tem um custo errar agora também, porque isso vão ser gerados monopólios, vão ser geradas uma série de consequências para consumidores, mas tem aí uma ansiedade para resolver isso logo. Deixa eu abrir aqui, eu só não vi a ordem. Deixa eu começar por aqui pelo nosso ex-presidente Lauro, depois o Luiz e o Ricardo, pode ser? Bom dia a todos. Prazer vê-los aqui. Ragazzo, obrigado aí pela apresentação. Metendo um pouquinho o bedelho, eu acho que me parece que nós estamos numa fase agora
de crescimento de regulação, acho natural que a gente comece pelas criptos, né, por todas as consequências que criptomoedas podem ter. Ela mexe, inclusive, com noções de soberania, de Estado, e puxa, aí, como você falou, tendem a puxar uma reação estatal de criar suas próprias criptos para não perder o monopólio da moeda, né? Então, eu acho que nós vamos ter essa discussão muito forte agora, não sei se esse ano, por causa das eleições, mas, mundialmente falando, regulação de cripto é uma tendência natural. Mas, voltando à questão do CAD, a atuação do CAD, para mim, parece muito claro que o CAD deveria focar esforços, como disse o Ragazzo, vamos dizer assim, escolher as batalhas, né? Escolher as brigas, e acho que compreender melhor os mercados digitais, eu acho que é um dever do CAD. Então, se for o caso de reduzir a atuação do CAD em outros assuntos, se for o caso de desviar mais pessoas para analisar mercados, e especialmente as tendências internacionais, que me parece que a gente não tem gente suficiente para isso, seria necessário, ou seja, seria o conselho ao CAD, ou seja, especialize-se em mercados digitais, em vários assuntos de mercados digitais, porque você tem as health techs, tem as criptos, tem as plataformas, tem vários assuntos aí, o metaverso agora, para começar a aprender, e se adiante nos estudos, porque senão nós vamos ficar fazendo recorte e cola de outras jurisdições, o que não é a melhor política, né? Então, eu acho que a gente tem que, o CAD realmente tem que focar esforços nisso e contratar especialistas, não precisam ser economistas, advogados, mas especialistas em atividades digitais, porque nós não temos, estamos muito atrasados nisso, e eu tenho visto que na SG, pelo menos, não há essa expertise, creio que também não há no DE, por mais que lancem os estudos e os cadernos, são estudos e cadernos olhando o passado e não se preparando para o futuro. Acho que o CAD tem esse dever, e acho que a gente, como IBRAC, deveria incentivar o CAD nessa trilha. Era isso. Obrigado. Obrigado, Lauro. Deixa eu passar, então, já para o Luiz. Aí, Ragazzo, se você quiser, você comenta depois também até o comentário do Lauro. Eu ia retomar, Ricardo, a pergunta que você fez e o comentário que o Ragazzo fez, pensando um pouco na natureza das medidas dessas propostas regulatórias. Se a gente pegar todo esse ciclo regulatório aí que o Ragazzo expôs bastante bem, inclusive, e pensar nessas medidas, há medidas de natureza muito diversa. Então, se a gente pensar no DMA, você tem medidas que pensam realmente as plataformas como infraestrutura e que são ligadas meio que como uma regulação ex ante, pensar em interoperabilidade, pensar em portabilidade de dados. Aqui, as empresas simplesmente têm que cumprir essas obrigações que são positivas, são mais próximas da regulação, e o enforcement parece ser mais fácil. Mas há outro tipo de medida que me parece ser mais estranho, são a proibição de algumas condutas, que no caso europeu, se a gente pegar, por exemplo, artigos 6 e 7 do DMA, é quase que uma cristalização da jurisprudência. A gente consegue identificar os casos em cada uma das obrigações que estão ali previstas. As medidas não parecem ser propriamente regulatórias, mas a tipificação de alguns comportamentos sem que haja espaço para análise de justificativa econômica e para análise dos efeitos dessas condutas. Parece haver um trade-off aí entre flexibilidade do antitrust e resolver os problemas rapidamente. Eu queria saber de você, professor Ragazzo, como lhe parece essa iniciativa de combinar essas medidas que parecem ser diferentes? Obrigado, Luiz Felipe. Olha, eu vou te dar uma resposta um pouco baseada no espaço de tempo que eu tive, vendo como regulações surgem. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente julgava os casos de telecom, você tinha problemas relacionados à discriminação, e depois de ter julgado isso, foram criados remédios temporários que depois foram incorporados como regulação pela própria Anatel. E isso acontece em vários setores, né? O meu ponto, meu principal problema com relação a qualquer tipo de medida, e pode ser desde a lógica de infraestrutura até a lógica de obrigações de não discriminação, algo do gênero, é como você chega nela. Como você chega nela.
Então, assim, no final das contas, isso pode ser decorrente de algum tipo de decisão. Eu não gosto muito disso por uma razão simples, porque você não está olhando o mercado, você está olhando mais aquelas duas empresas, especificamente. Quando você faz um estudo setorial e você entende quais são os gargalos, você tem maior certeza se esse perfil de intervenção faz ou não faz sentido. Então, eu vi isso acontecer aqui no Brasil. Em alguma medida, isso foi... Tem alguns setores em que isso acabou acontecendo, isso acontece em petróleo, isso acontece em telecom, mas eu não gosto do caminho como a gente chegou lá. Eu prefiro o caminho como eles fizeram lá, para entender em que medida isso é ou não é um problema, e em que medida isso é uma questão setorial ou se é uma questão de 2 ou 3 players. Até porque eu venho estudando muito um setor especificamente, que é o setor financeiro. A lógica de assimetria regulatória é uma coisa que também fomenta a competição quando você sabe fazer. Então, quando você olha especificamente, e eu sei que as regulações lá de fora tentam achar algum critério baseado em volume de faturamento, número de usuários, para tentar buscar algum tipo de objetividade para isso. Mas eu ainda assim acho que você vai precisar adaptar isso para entender o mercado de uma forma mais interessante, mais holística. Cortar e colar vai ser uma má ideia. A gente pode até chegar na mesma solução. Isso pode acontecer. Mas o processo é tão importante quanto, até para você entender o que você vai fazer e o que você espera da intervenção. Senão fica aleatório, fica arbitrário. Ricardo, quer tomar a palavra? Sim, bom dia a todos. Bom dia, meu caro Ragazzo. Bom, primeiro, obrigado pela presença também, excelente apresentação. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouco inusitada, aproveitando um pouco do início da conversa, lá atrás da reunião mesmo do comitê, que a gente discutiu os projetos, né, os desafios à frente do Comitê de Concorrência como um todo, e desse grupo em particular. Eu ia aproveitar a sua presença, né, dentro desse grupo para te perguntar como que você veria, que tipo de sugestão você daria de temas ou de ângulos possíveis a serem desenvolvidos pelo Comitê de Concorrência do IBRAC e especificamente por esse grupo aqui de mercados digitais, em termos de foco, de um trabalho, especialmente numa vertente que eu acho que o IBRAC tem conseguido oferecer, né, para o debate público de uma maneira muito especial, que são as obras coletivas, né, com mais fôlego, para além de contribuições em projetos legislativos, em seminários, em discussões de resolução de autoridade, mas desses trabalhos, né, de um pouco mais de fôlego, com mais profundidade, congregando as competências dos associados, né, que fazem parte dessas discussões, dos advogados, dos economistas, dos acadêmicos, né, que juntam uma visão prática com uma profundidade acadêmica em várias contribuições. Acho que o IBRAC tem conseguido um êxito interessante nesse tipo de projeto, e para essas discussões, né, existem vários temas e vários ângulos possíveis de abordagem. Não, eu queria aproveitar a sua presença para te perguntar, né, que lacunas na discussão pública, na discussão mais especializada, você enxerga que poderiam, né, ou que o IBRAC, né, esse comitê em particular, teria vocação para contribuir no debate público? Pergunta difícil, eu não diria inusitada, mas difícil. Eu acho que o que vai acontecer, no que a gente estava falando há pouco tempo atrás, no mundo cripto, vai influenciar todas as outras. Então, é quase como se você estivesse regulando um novo tipo de tecnologia. E a partir desse novo tipo de tecnologia, isso vai influenciar todo o resto dos mercados digitais. E como essa regulação vai influenciar essa tecnologia, vai definir o futuro do Facebook, vai definir o futuro da Google, vai definir o futuro da Amazon, vai definir o futuro de uma série de outras empresas, ou pelo menos vai influenciar pesadamente. Acho que num primeiro momento ela influencia mais pesadamente quem trabalha com conteúdo, né, daí o Facebook, o Google em suas vertentes e tal, mas em alguma medida isso vai para o e-commerce e isso vai para todos os âmbitos que a gente consegue ver do digital. Então, entender como é que vão ser essas definições de propriedade, né, em que medida isso vai ser sujeito ou não a uma fiscalização, porque, olha, as pessoas têm uma ideia de que, por exemplo, as finanças descentralizadas são algo muito fora do que é uma companhia.
mas você tem protocolos, e esses protocolos são definidos pelos programadores que funcionam numa lógica relativamente similar à de um acionista, é uma empresa. Então, quando a gente acha que isso não é uma empresa, isso não tem uma lógica de uma empresa, ela tem. E esses protocolos, esses contratos inteligentes, essas tecnologias de definição de propriedade, eu acho que elas vão ser o pilar do que o que a gente vai estar discutindo daqui a 2 anos. A hora de estudar é agora. A hora de eu ter uma opinião é agora. E seria bom se a gente conseguisse ter alguém de TI para poder ajudar a atravessar as discussões, que é um pouco o que eu tenho feito. Eu tenho procurado gente de TI para sentar comigo e me explicar como é que isso funciona. E um pouco o que eu tenho feito, depois que eu montei uma equipe que tem lá o pessoal que faz econometria, faz estudos qualitativos e tal, a gente tenta entender um pouco qual é a dinâmica de como essa coisa vai evoluir. E ainda assim não é suficiente. Você precisa ter um outro perfil de skill que está fora do que é o advogado do economista mais tradicional, para você entender como é que o protocolo funciona, o que dá o trigger no protocolo, porque os problemas, Ricardo, assim, se a gente for juridicizar, a gente consegue. O problema de contrato incompleto, que é um problema clássico da economia, um problema clássico jurídico, ele também acontece com o protocolo DeFi. Ele também acontece. Né? E o número de eventualidades que pode acontecer é tão grande, é tão vasto, é tão imprevisível, né, para ser redundante, que você vai ter que ter projetos de solução. Então, você tem que ter, por exemplo, algum grau de garantia, e você vai ter que fazer a transição desse mundo online para conectar ele com o mundo real. Então, o que se discute muito pesado hoje em dia é como é que você faz a conexão do mundo financeiro tradicional com esses protocolos de finanças descentralizadas e o mundo cripto. Essa é a discussão jurídica hoje no mundo. Não tem nenhuma discussão mais pesada do que essa no mundo. Sim, entender o que está acontecendo com relação a isso vai definir um pouco o próximo ciclo. Né? Quando as pessoas falam de Web 3.0, metaverso, tudo meio que depende dessas nuances. Até se vai continuar a acontecer ou não. A China era 80%, 90% da mineração de cripto no mundo. Baniram e substituíram o projeto pelo Yuan Digital. E você teve uma slope, né, no valor do Bitcoin, e depois voltou e caiu por outras razões. Né? Então, assim, entender isso que vai ser, onde eu estou, por exemplo, indo brincar. Estou falando, bom, preciso entender esse troço, porque eu acho que é daí que vai derivar, e eu acho que as discussões de competição vão estar muito associadas também a essa infraestrutura digital que está sendo montada. Se a gente quer entender o mercado digital, a gente tem que entender a infraestrutura e a alocação de direitos que você faz, tanto contratuais como de propriedade. Ótimo, a gente já está encaminhando aqui para o fim. Tem mais uma pergunta só do chat e depois a gente vai ter que encerrar porque a gente precisa terminar no horário para seguir aqui nosso cronograma. Essa pergunta está aqui no Q&A, se quiser ler também, vou ler alto para que todos possam acompanhar. Então, ele está migrando aqui para falar um pouquinho de marketplace. Né? A pergunta é essa. Marketplaces cada vez mais têm sido um elemento de discussão no tocante a questões envolvendo a utilização de dados de vendedores no mercado downstream da plataforma, para além de debates relacionados a possíveis condutas de self-preference e outras. Por outro lado, aponta-se que tais modelos de negócio garantem a entrada de pequenas empresas em um mercado amplo, garantindo efetivamente a existência de firmas e negócios. Além disso, estudos recentes apontam que o preço continua sendo uma variável relevante em relação à competição entre cadeias de varejo e que o multi-home é elemento-chave para garantir de maior competição nesses mercados, cenário em que o Brasil se destaca, havendo uma intensa competição em multi-home entre grandes varejistas do mercado nacional. Na sua visão, há necessidade de um olhar especial da autoridade antitruste em relação a tal modelo de negócio marketplace? Eu acho que o que é interessante em relação a esse olhar especial é que antes de chegar nessa autopreferência ou não, você tem que começar a se perguntar sobre o mercado relevante. Porque antigamente você tinha uma separação, e quase todos os casos do CAD iam nessa direção. Né? Você tem o mercado físico e o mercado online. A jurisprudência toda estava nesse caminho, né? Porque fluxos de compra diferentes, consumidores diferentes, preços de reserva diferentes, eram fluxos separados. Pós-pandemia, esse fluxo se imbricou assim, brutalmente. Eu estava pesquisando sobre isso recentemente. Se você olhar o processo de compra hoje, ele é totalmente imbricado.
Às vezes você pesquisa online e compra físico, às vezes você compra físico porque você passou e teve impulso. O processo de compra hoje, por conta de você ter vários canais da mesma empresa, tanto no online como no físico, pode variar. Às vezes você pode comprar online e pegar na loja, o que a gente chama, né, de uma das possibilidades de omnichannel. Então, acho que o primeiro ciclo vai ser porque você já vai precisar. Será que ela pode ou não pode utilizar a autopreferência? Né? Você tem que ver primeiro, será que você tem poder de mercado no mercado relevante onde você acha que não é possível ou não é provável fazer isso? Isso vai passar por uma discussão mais pesada sobre definição de mercado relevante. Você vai ter que avaliar o que aconteceu. Né? E se você vai chegar à conclusão, será que tem o mesmo nível de dominância no Brasil que você vê em outros lugares do mundo com relação ao mercado de varejo? Então, assim, online. E o mercado de varejo novo que se monta, que é uma coisa meio híbrida entre presencial e online, eu acho que tem umas questões bem interessantes para estudar sobre varejo. Para mim, os grandes blocos, assim, para fechar e não me estender muito, conteúdo, varejo e financeiro. Para mim, esses 3 blocos são os blocos de transição. Assim, é isso que mudou e foi afetado violentamente por tecnologia. E as pessoas falam, mas e games? Games, para mim, é conteúdo. Então, você consegue encaixar dentro desses 3 grandes blocos a mudança de tecnologia e o impacto que isso tem em competição. Provavelmente, os players que são relevantes nesses 3 não eram os players do físico alguns anos atrás, não eram os players tradicionais dos anos atrás. Você vê hoje televisão por assinatura sendo devastada, perdendo assinante o tempo inteiro. O processo do cord cutting, né, que você vê as pessoas parando com isso, indo para o streaming direto, porque a infraestrutura de banda larga ficou muito mais eficiente no Brasil, você vê uma migração completa. Assim, não é mais a mesma coisa. Então, assim, você olhar para o passado não é uma boa referência para o futuro. Isso não vale só para investimento, que infelizmente não foi um ano bom para ninguém, então muito menos para mim, mas também para qualquer outro cenário. Assim, não é bom olhar para trás agora. Pelo contrário, é melhor olhar para frente. Ragazzo, muito obrigado pela sua gentil participação aqui, obrigado por ter aceito o convite em fim de plano. Eu vou passar rapidamente aqui para o Ricardo Botelho, vice-diretor de concorrência, para a gente encaminhar aqui para o encerramento. Obrigado a todos pela participação, espero revê-los no próximo encontro. Bem, Obrigada. rapidamente, sem grande formalidade, agradecer em nome do IBRAC, em nome do grupo de concorrência, sua presença, Ragazzo, a presença de todos que acompanharam esse bate-papo e a reunião do Comitê de Digitais também, como um todo. Silvia, Marcela, Ribas, acho que alguém tinha aberto o microfone. Não, também rapidinho, só para agradecer de novo ao Ragazzo e a todos que estão aqui hoje. Só isso. Obrigada, pessoal. Acho que foi uma ótima primeira reunião, com certeza teremos outras igualmente ótimas. Obrigada, Ragazzo. Me siga no YouTube, inscreva no canal. Põe aqui Ragazzo é o próximo Propague. É sobre o que, Ragazzo? Dê um joinha. Me siga no YouTube, inscreva no canal, Mercado Financeiro, vídeos toda Do Big semana, Brother. cashless, estamos aí junto, montando. Estou até com o Achei que era microfone uma- de som. Vou Achei começar que era a uma fazer coisa react. achei que era uma coisa mais divertida, mais lúdica. Tem diversão também, não tem problema, vamos lá. Tchau, obrigado, Ricardo. Bom, muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.